Aprendemos a manipular matrizes no encontro anterior, e agora nós vamos aprender a utilizar os comandos combinados com o uso de matrizes, que nos permite a criação de tabelas internas, muito útil na organização de dados e acesso de informações. A própria matriz corresponde a uma tabela interna, só que até o momento nós aprendemos apenas a dimensioná-la e a inserir dados através do comando de dados via input ou atribuindo valores com instruções de laço como forNest, o que foi feito quando criamos os inimigos no programa da nave inimiga. O que vamos fazer agora é preencher a tabela com dados que já estão incluídos no próprio código do programa através do comando data. Isto é muito útil quando os dados já são pré-definidos e não precisam ser alterados. Ou seja, você não precisa fazer uma entrada via input, digitando algo no teclado ou pressionando o mouse. Na verdade, a informação que você deseja, ela é constante, nunca vai mudar. Então, a gente usa a tabela interna para poder extrair esses dados que a gente precisa. E chamamos de tabela interna porque ela está dentro do código de programação. Por exemplo, imagine que criamos um jogo de forca bem simples, em que o computador deve sortear uma palavra para que o usuário tente descobrir. Vamos supor que o programa tenha 10 palavras em seu banco de dados interno. Fazemos isso com o comando data e read. O comando data é uma declaração utilizada no programa que não chega a ser um comando executável. Essa declaração apenas armazena valores que podem ser números ou strings. Esses valores são constantes e são lidos pela declaração read. Já a declaração read é a que lê as constantes do comando data. A sintaxe é muito simples. Basta você colocar a palavra data, que é reservada do QBasic, e o número de constantes que você quer armazenar. Para ler estas constantes, utilizamos o read com as variáveis que já foram declaradas anteriormente com o comando din. O que está entre colchetes é opcional, então você pode ter quantas constantes você desejar no comando data e pode fazer a leitura de tantas variáveis você desejar no comando read. Vamos fazer um exemplo bem simples que ilustra o princípio de funcionamento do data e do read. 40 colunas, na cor 15,1 e limpamos a tela. Vamos dimensionar uma variável mês que varia de 1 até 12, ou seja, tem 12 elementos. E vamos considerar que os meses são do tipo string. Dimensionar variáveis inteiras de controle, então i como variável inteira e n como uma variável inteira também. Bom, lá no final do programa vai chegar uma hora que o programa vai acabar, então o programa vai ter um end aqui, ele vai terminar. O meu data, eu vou colocar ele após o término do programa, então data. Como eu quero ler meses, então eu vou colocar como data os meses do ano. Então, janeiro, vírgula, fevereiro, julho. Não vou colocar outro data embaixo, não tem problema, você pode colocar quantas datas você quiser. Então, julho, agosto e dezembro. Pronto. Então, essas informações, elas são constantes, nunca muda, e são elas que eu quero ler. Então, eu vou fazer leitura for i de 1 até 12, nest i. E agora eu vou usar o read para ler esses valores. Então, read. Como eu quero armazenar esses valores dentro da matriz mês, então mês i. Ok. Então, o que vai acontecer? O read simplesmente vai, quando o i é 1, o read 1 vai ler o primeiro data. Quando for 2, o segundo data, 3, então mês 1 vai assumir janeiro, mês 2 vai assumir fevereiro, mês 3 vai assumir março, e assim por diante. Vamos fazer uma rotina de entrada. Input, digite o número do mês do seu aniversário. Pronto. Então, N. Vamos imprimir uma informação. Você nasceu no mês de
mês N. E aí agora vamos dar um sleep para parar o programa. E finalmente encontramos o end aqui. Tá aí, vamos rodar e ver o que acontece. F5. Digite o número do mês do seu aniversário. Então vou digitar 2. Quando eu der Enter, ele diz, você nasceu em fevereiro. Note que esse valor é captado a partir do data. O mais interessante é que o data pode vir em qualquer lugar do programa. Eu vou copiar essas duas linhas, copiar, e vou colocar, por exemplo, no início do programa. Pronto. E vou apagar esse data daqui. E vou rodar o programa. F5. Digite o número do mês do seu aniversário. Então, vou colocar 12. Você nasceu no mês de dezembro, o que está correto. Então, o data ele pode vir em qualquer lugar do programa. Mas, geralmente, programadores que usam a linguagem BASIC costumam colocar o data ou no início dos programas ou no final dos programas. No meu caso, eu gosto sempre de colocar o data no final do programa, mas aí fica a seu critério. O importante de colocar no final é que você sabe que quando você quer consultar alguma informação, você já sabe que está lá no final. Quando colocado no início, você sabe que está no início. O ruim de colocar no meio é que se o código for muito grande, pode ser que você perca em que posição você colocou o data e fica mais complicado de encontrar. Vamos fazer um teste nesse código. Vamos fazer a leitura não de 1 a 12, mas de 1 a 11. E vamos executar o programa. Digita o mês de aniversário. 2. Ele vai me dar a resposta. Fevereiro. Vou rodar o programa de novo. F5. Digite o número do mês do seu aniversário. 12. Quando eu der Enter, ele vai me dar uma resposta nula. Por que ele me deu uma resposta nula? Porque existem 12 informações no data, mas eu só li até novembro. Então, quando eu entro com uma informação referente ao último data, ele não foi lido. Então, não tem informação nenhuma no mês 12. Aqui pode acontecer um outro problema. Imagine que eu faça uma leitura até 13. Nesse caso, eu vou ter um erro de overflow, ou seja, eu ultrapassei a quantidade de índices da matriz. Aí não é um erro de data, é um erro de dimensionamento. Quando eu der F5, ele vai dar que há um subscrito fora da faixa dimensionado pela matriz. Então é muito importante que isso seja observado também. Criamos uma variável do tipo string chamada mês, e que era também uma matriz, e que guardava valores do tipo string. No entanto, no data, as palavras utilizadas, janeiro, fevereiro, março, ou aqui nesse exemplo desse data, não estão entre aspas. Estão escritas normalmente. Aprendemos que o comando data pode guardar qualquer tipo de variável, seja ela inteira, numérica, precisão simples, precisão dupla ou string. No caso de números, não precisa de aspas. No caso de string, também. Mas, caso haja algum símbolo, é necessário que esse símbolo venha entre aspas, porque ele será armazenado no formato string. Desta maneira, existe uma coisa muito importante que deve ser levada em consideração. Se a string tiver espaço ou qualquer tipo de pontuação ou símbolo, ela deve vir entre aspas. Caso contrário, ocorrerá um erro. Observe esse último data. Ele tem dados do tipo strings com símbolos, que nesse caso virá entre aspas. Tem dados numéricos e tem dados do tipo string sem qualquer tipo de espaço ou pontuação, que nesse caso pode vir sem as aspas.